Ódio ao amor? Como assim? Esse é a nossa surpresa de hoje. De onde vem essa surpresa? Lá dos evangelhos, é claro, do sermão profético de Jesus. Vamos lá? Lá em Mateus 24, versículo 9, Jesus nos diz assim: então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ódio ao amor? Na verdade, nós sabemos pela história, fartamente documentado, que Jesus, não apenas Jesus foi odiado, incompreendido, perseguido, vendido, negado por seus próprios irmãos, por seus próprios conterrâneos, pelos seus irmãos de nacionalidade e pelos seus próprios amigos, os seus discípulos. Quanto mais pelo Sinédrio e por Pôncio Pilatos, por Roma. Então, foram sim perseguidos Jesus, seus discípulos, centenas de milhares de cristãos tiveram seus bens confiscados, foram torturados, executados e humilhados em público por largos anos. Mas isso se deu num tempo em que o cristianismo era considerado subversivo da ordem estabelecida. Mas agora que o cristianismo está tão enraizado no poder, nas instituições do poder, como entender isso? Porque Jesus fez esse sermão profético prevendo essa perseguição no fim dos tempos, agora, na transição planetária. Como entender isso se nós vemos o cristianismo enraizado, apegado ao poder em todo o Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina? Como assim? Não deveria ser uma surpresa para nós? A questão é que nós estamos vendo o mundo do ponto de vista das instituições, do ponto de vista do poder que nós criticamos. Porque o cristianismo não é o Cristo. E mesmo a mensagem cristã está muito acima do próprio Jesus. Quando Jesus fala em nome do Cristo, em meu nome, ele está falando em nome do amor. Porque Deus é amor e aquele que vem em nome do Senhor é também amor. Com essa chave nós podemos claramente entender o que Jesus falava e como os amantes, como aqueles que se dedicam ao amor real, ao amor profundo, ao amor desapegado do ego, como eles são perseguidos na nossa sociedade. Porque, por exemplo, tomemos o Brasil. Todos politicamente dizem que amam o Brasil, mas os que verdadeiramente amam são perseguidos pela esquerda e pela direita. Porque há corrupção, há machismo, há adulteração dos direitos humanos, há exploração, tanto à direita quanto à esquerda.
E aqueles que se colocam verdadeiramente ligados ao país são incompreendidos por todos. Aqueles que também amam a natureza, amam os animais e os vegetais verdadeiramente, também são incompreendidos por esse sistema de vampirização da natureza e dos índios. Aqueles que amam verdadeiramente os animais e não os pets, não podem se compreender, se alimentar de animais. E esses que não se alimentam de animais também são ridicularizados pela sociedade, pelos interesses. Também na religião, aqueles que amam mais o amor do que as suas instituições, os universalistas, os fraternos de verdade, também são perseguidos, odiados pelo mercantilismo religioso, pelo mercantilismo institucional, profissional, científico. Na verdade, o amor real, o amor profundo, ele ainda está por ser descoberto por todos nós. Não há na Terra aquele que já o tenha descoberto e vivenciado plenamente. Mas todos aqueles que realmente percebem, se colocam a serviço desse amor para além do ego, dessa fraternidade sem fronteiras, todos aqueles que buscam esse amor para além da vaidade, do orgulho, têm sido mal compreendidos, têm sido perseguidos e ainda continuarão a ser enquanto a sociedade, enquanto as instituições, as lideranças, enquanto a estrutura da nossa sociedade permanecer voltada para o ego. E isso só acontece porque nós mesmos, ainda, mesmo criticando tudo isso, ainda fazemos essa crítica sob o olhar do poder, das instituições e do egoísmo. Perceber isso é um primeiro passo importante para a nossa lucidez. Percebamos em nós, nos outros, nas instituições, na vida, não importa que instituições religiosas, que partidos políticos, aliás, para muito além desse institucionalismo humano, que o amor nos chama, o amor nos convida, o amor emana para que nós possamos nos aproximar uns dos outros, sermos os próximos dos outros. E isso só se faz pelo amor. Um grande abraço e até a próxima.